Amém. Quem estava aqui ontem à noite? Oh, glória ao Senhor Jesus. Hoje é um dia especial para todos nós, amém? Dia de conferência aqui já está cheio do fogo, Anatólia. Você olha para o lado, tem fogo de todos os lados. Oh, que glória a Deus. Amém, irmãos. Olha, eu quero apresentar alguns livros para quem não estava aqui ontem. Esse livro aqui. Ontem eu falei sobre a revelação da casa do Pai. E nesse livro aqui tem uma ministração poderosa sobre a igreja como instrumento do reino de Deus na terra. A igreja é um instrumento visível do reino de Deus. Tudo o que Deus faz através da igreja, sim ou não? As chaves do reino não foi dada para cada crente individualmente. As chaves do reino foram colocadas na mão da igreja, não é isso? Então, esse livro aqui está poderoso, fácil de ler, bem simples. Está lá no stand, lá atrás, né? E esse livro aqui, que eu falei ontem, até uma irmã pediu no final para eu dar um autógrafo no livro, né? Eu falei, eu não posso, esse é o único livro que eu não posso autografar, porque esse é um livro que é para você dar de presente para alguém. E se eu colocar uma dedicatória para você, estraga o livro, né? Ele tem aqui um presente para você, dê para, né? E a data. Eles são 7 ministrações. Você vai pedir a pessoa ler uma ministração por dia. E quando ela terminar o livro, você vai ler a conclusão com ela. Na conclusão tem um apelo com uma história fantástica, muito joia realmente, e uma ficha para ela preencher para o encontro com Deus. Então esse livro aqui é uma ferramenta para você levar uma pessoa ao encontro com Deus, né? Eu já encontrei várias pessoas dando testemunho de como foram tocadas pelo amor de Deus através desse livro, A Maior Prova de Amor. Esse aqui eu nem falei o nome, é a revelação da casa de Deus, a maior prova de amor. E esse livro aqui, eu vou falar mais sobre ele à noite, porque à noite eu vou ministrar sobre ele, o preço da desonra, né? Eu vou falar um pouco sobre honra hoje à noite. Então, esse livro, o que eu vou pregar hoje à noite, vai estar nesse livro, e é uma maneira de você compartilhar com outras pessoas também. E hoje pela manhã eu vou falar sobre esse livro aqui, que é um livro para você ler no início do ano, então dá tempo ainda. Novo Cálculo da Rota, retomando o propósito de Deus para a sua vida. Ele é totalmente baseado no livro de Ruth, mostrando toda a trajetória de perdas, ganhos, de mudança. Sabe, uma pessoa que chega no fundo do poço e depois só ergue das cinzas. É a história de Noemi e de Ruth, né? Então, está aqui muito joia. Foi uma série de ministrações feitas lá na igreja. Eu transformei em livro, né? Então aqui não é meu livro, mas é um DVD do Davi. Está aí também? Cadê o Davi? Está aqui? Ele me deu ali, né? Está lá fora, mas esse é meu. Esse aqui eu não vou dar, não. Agora esse aqui eu vou dar. Esse aqui eu vou jogar. Aí, ó. Como é que eu vou fazer? Vamos fazer o seguinte, vou lá na ponta. Porque aí, sempre quem está atrás não ganha, né? Então eu vou jogar lá, ó. Pronto. E esse aqui lá, ó. Agora, esse aqui é bênção pura, hein? Lá atrás, ó. E esse aqui, desse lado aqui, para ninguém ficar com ciúme, né? Dizer, pastor só joga na frente, né? Então, tenho todo mundo. Aqui não foi não? À noite. Amém, irmãos, glória a Deus. Irmãos, hoje eu quero falar um pouco sobre o tema da conferência, que é unidade como base da edificação do corpo de Cristo. Vamos falar todos juntos? Diga, unidade como base da edificação do corpo de Cristo. E eu quero compartilhar com você, o slide vai passar daí? Ok. Eu quero falar sobre esse tema, quando o propósito de Deus vem à luz. Existem determinadas condições que geram o propósito de Deus. E obviamente que a igreja tem um propósito, a igreja é a casa de Deus, né? Nós estamos aqui em função de edificar essa casa. E a unidade é a base dessa edificação. Jesus falou que um reino dividido, ele não subsistirá. Para o reino ser forte, ele tem que ser o quê?
ele tem que ser unido. Você vai passar nas páginas da Bíblia e você vai descobrir que tudo o que Deus fez, ele fez através da aliança. E antes do seu propósito vir à luz, ele teve que unir. Por exemplo, Deus tinha um propósito de trazer à luz Isaac. O que ele fez? Ele teve que nivelar mente, espírito e corpo também. Abraão e Sara. Quando eles atingiram o ponto da unidade, aí Isaac veio à luz. Porque antes um pensou que era o servo, o outro pensou que era da serva, a outra pensou que era o filho da serva, da escrava. Mas não era nada disso. Quando os dois receberam a palavra, o propósito veio à luz. Você vai ver a mesma coisa acontecendo com Eucana e Ana. Eucana achava que ela tinha que ficar feliz com ele, que não precisava ter filho. E ela queria filho, não havia unidade. Enquanto não houve unidade, Samuel não foi gerado. Chegou o momento que ela recebeu o entendimento, ele recebeu a revelação, e aí Samuel veio à existência. Você vai ver isso na vida de Zacarias e Isabel. Isabel era estéril, queria ter um filho. Zacarias achava que não tinha mais jeito. Um dia ele estava ministrando no templo, ele viu o anjo, ele conversou com o Senhor, e ele recebeu a palavra. E ele foi para casa, já com a idade avançada, mas ainda teve lá uma união com Isabel. E veio quem à luz? João Batista, que era o propósito de Deus. Mas depois você vai ver a mesma coisa acontecendo na vida de Maria e José. Olha, ela recebe a mensagem, ele não aceita, ele sai de casa, ele está pensando em abandoná-la, e Deus tem que vir e ministrar o coração de José o propósito. E quando ele entende isso, o que acontece? Eles se unem para trazer à luz o propósito de Deus, que era o Messias. Então, é muito fácil perder o propósito. E nós estamos aqui hoje para refocar, para não perder de vista aquilo que Deus quer fazer através da nossa vida. Amém, queridos? Eu vejo tanta gente hoje que ela começa, sabe, com um gás muito grande, mas facilmente ela dispersa. Como aquela história da Patrícia. Você conhece a história da Patrícia? Não conhece? A Patrícia, ela tinha 40 anos e ela ficou internada e ninguém sabia o que era. O médico examinou e falou para ela, disse: ó, Patrícia, não tem jeito, você só tem mais uma semana de vida. E ela desesperou, ela falou: Deus, eu sou crente, eu sou fiel, eu te sirvo, Senhor, eu tenho muita coisa para fazer, eu quero cumprir o teu propósito, Senhor, me dá mais tempo para eu viver, eu estou muito nova. Deus falou: você está muito nova, mas chegou a sua hora e você vai ter que ir agora. Ela falou: não, mas eu não quero ir. E ela brigando com Deus, Deus foi e recolheu ela, ela foi para o céu. E ela chegou no céu e falou: Deus, poxa, tanta coisa que eu podia fazer, tanta gente que eu podia ajudar, e o Senhor me tira agora. Aí Deus falou: Patrícia, você está insistindo muito, eu acho que você tem que viver um pouco mais. Você volta e você vai viver mais 40 anos. E de repente a Patrícia acordou no leito lá do hospital, e o médico ficou surpreso, falou: olha, não sei o que aconteceu. Ela reagiu, examinou, falou: tá bem, pode ir para casa. Ela falou: não, doutor, não vou para casa, vou aproveitar que eu estou aqui, dá uma esticadinha aqui, tira um pouco dali, coloca algo ali, vamos aproveitar esse tempo aqui, e vamos fazer uma remodelagem, que eu tenho muito tempo pela frente. E fez aquela transformação, aquela metamorfose. Um mês depois ela recebeu alta, saiu do hospital. Quando ela ia atravessando a rua, foi atropelada e morreu. Ela chegou no céu e disse: Deus, o que aconteceu? O Senhor prometeu que ia viver muitos anos, não demorou um mês. Ele olhou e disse: Patrícia, é você? Ele não pôde reconhecer. Segura na mão do irmão que está do seu lado, fala assim: a nossa força está aqui na nossa unidade. Vamos ver um vídeo aí sobre unidade? Está pronto aí? Por favor, os servos apaguem as luzes para passar o vídeo.
Ok? Quando você trabalha junto, tem força, amém? Glória a Deus. Vamos à palavra de Deus, Ruth, livro de Ruth, capítulo 1, verso 1. Livro de Ruth, capítulo 1, verso 1. Diz assim, já achou aí? Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe, com sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque, e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion. Efrateus de Belém de Judá vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma órfã e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e do seu marido. Então se dispôs ela com as suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Saiu, pois, ela com suas 2 noras do lugar onde estivera, e indo elas caminhando de volta para a terra de Judá, disse-lhe Noemi: Ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os que morreram e comigo. O Senhor vos dê que sejais felizes, cada uma em casa de seu marido. E beijou-as. Ela, porém, chorando em alta voz, e lhe disseram: Não, iremos contigo ao teu povo. Porém Noemi disse: Voltai, minhas filhas, por que irias comigo? Tenho eu ainda no ventre filhos para que vos sejam por maridos? Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, porque sou velha demais para ter marido. Ainda quando eu dissesse tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e houvesse filhos, esperá-los-ias até que viesse a ser grandes? Abster-vos-ias de tomardes marido? Não, filhas minhas, porque por vossa causa a mim me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Então de novo choraram em alta voz. Orfa com um beijo se despediu de sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Disse Noemi: Eis que tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses, também tu volta após a tua cunhada. Disse porém Ruth: Não me instes para que te deixe, e me obrigues a não seguir-te, porque onde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa, que não seja morte, me separar de ti. Vendo, pois, Noemi, que de todo estava resolvida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Vamos orar? Pai, eu peço mais uma vez que o teu Espírito Santo possa de maneira particular ministrar o coração de cada pessoa nesse ambiente, Senhor. Que a tua palavra seja a espada bigúnia, penetrando até alma e espírito, separando o que é do céu, o que é da terra, o que é de Deus, o que é do homem, aquilo que é natural e aquilo que é espiritual, Senhor. E possa discernir os nossos corações nessa manhã. Em nome de Jesus, alguém diga amém. Irmãos, Noemi foi uma mulher tremendamente usada por Deus. Apesar dela ter um marido estúpido, a Bíblia diz que ela resolveu voltar para o propósito de Deus. Para você entender melhor, deixa eu te contar o contexto aqui da história. Noemi era casada com um homem chamado Elimeleque. Diga comigo, Elimeleque. E eles dois tinham 2 filhos. Um chamava-se Malom e outro Quilion. E eles moravam na cidade de Belém, eram efraimitas. E a Bíblia diz que eles foram, no tempo da fome, da seca, da necessidade, para Moabe, que era uma terra estrangeira para o povo de Israel, um povo pagão. Acontece que o povo estava passando fome naquela época, porque Deus queria que o povo voltasse,
que o povo retornasse. Toda vez que você lê que houve necessidade, era Deus apertando o povo para o povo buscar ao Senhor, e Deus novamente abrir as janelas dos céus e trazer a chuva, a colheita. A palavra Belém vem de duas palavras hebraicas: a palavra Bait, que significa casa, e Lohem, que significa pão. Então Belém é a contração dessas duas palavras e significa casa de pão, padaria, o lugar onde o pão é feito. Então nós podemos dizer que essa família morava na casa de pão. E agora eles saem da casa de pão para buscar pão no lugar que não é a casa de pão, no lugar onde Deus não dá provisão. Essa família vai para Moabe. E tudo o que pode dar de errado na vida de uma pessoa, quando ela está fora do propósito de Deus, vai acontecer com essa família. Olha a sequência dos fatos. Primeiro, morreu o marido, era o esteio da casa. O Elimeleque vai embora. Passam 10 anos, morrem os 2 filhos também, e a mulher está passando aperto. Eles se casaram, você vai perceber que elas voltam sem filhos. Então parece que as duas eram estéreis. Nenhuma das duas, porque 10 anos, naquela época, sem nenhum método preventivo, era para ter uma ninhada, não tinha nada. Então as duas não podiam ter filhos. E aí, morrem os 2 jovens também. E agora a mulher fica sem arrimo, sem sustento, sem um futuro, sem perspectiva nenhuma. Noemi, nós podemos dizer que ela não escolheu isso. Ela sofreu as consequências da estupidez desse homem com o qual ela casou. Infelizmente, você sabe, às vezes o marido estúpido, ele faz a família toda sofrer. E a família sofre por causa de decisões erradas. E às vezes dificuldades desnecessárias. Mas agora ela está sem marido, sem os filhos, 2 noras para sustentar. E ela tomou uma decisão. Ela disse: olha, eu vou voltar para minha terra, eu vou voltar para Belém, eu vim de lá, é lá que eu vou encerrar os meus dias. E quando ela toma essa decisão, ela vai se transformar num canal especial de Deus para trazer à luz a ascendência do Messias. No final da história você vai encontrar Jesus. Coisa tremenda. Então nessa volta, nós vamos encontrar 3 personagens nessa história que são importantes. Todos eles têm uma mensagem, mas esses 3 são muito importantes para trazer à luz o propósito de Deus. E cada personagem aponta para um evento, uma situação que pode acontecer na nossa vida. Então, em primeiro lugar, o propósito de Deus vem à luz quando há separação. Diga comigo: o propósito de Deus vem à luz quando há separação. Olha o que diz o texto bíblico: tornai filhas minhas, isso Noemi disse para as noras, ide-vos embora, porque eu sou velha demais para ter marido. Ainda quando eu dissesse tenho esperança, ou ainda que eu casasse hoje, até nascer esse menino e ficar na idade de casar, aí vocês não poderiam esperar, vocês estão liberadas. E a Bíblia diz que, verso 14, então de novo choraram em alta voz. Orfa, com um beijo, se despediu de sua sogra. Observe o que está acontecendo aqui. A mulher está viúva, não tem dinheiro, não tem casa, não tem arrimo, não tem esperança. Ela vai voltar para sua cidade natal, porque esse é um fato da vida. As estatísticas mostram isso. A pessoa nasce numa cidade do interior, ela vai fazer faculdade numa cidade maior, vai trabalhar na capital. No final da vida dela, ela quer voltar para o lugar onde ela nasceu. Sabia disso? A maioria das pessoas encerra os seus dias no lugar onde ela nasceu. O camarada vai para os Estados Unidos, vai para a Europa, mora lá, trabalha, ganha dinheiro. Quando ele aposenta, ele volta para a cidade dele e ali ele encerra os seus dias. Era essa a perspectiva de Noemi. Então, em princípio, as 2 noras falaram: não, nós não vamos deixar não, nós vamos contigo. Ela disse: não, vocês têm que seguir a vida de vocês, vocês têm projeto, eu não tenho mais nada. Vocês sim, vocês têm um futuro pela frente, sigam, constituem família novamente, arruma um novo marido. A Bíblia diz que quando ela faz essa proposta, Orfa dá um beijo na sogra e vai embora.
Só por curiosidade, Judas também traiu Jesus com um beijo e foi embora. Eu sei que no meio evangélico a gente pensa que união é de Deus e separação é do diabo. Mas eu quero dizer para você que separação é de Deus. Divisão não é de Deus, mas separação é de Deus. Às vezes, para Deus cumprir o propósito, Ele tem que tirar gente da nossa vida. Ele tem que tirar relacionamentos da nossa vida. Ele tem que separar coisas que estão travando a nossa vida. Claro que eu não estou falando de casamento. Casamento é até que a morte separe. Mas também não adianta matar o cônjuge. Não faça isso. Entendeu? Não vai matar ninguém. Tem que deixar o cara morrer. Aí você fica livre. Ou a camarada, né? Mas a Bíblia está cheia de exemplos que Deus fez separação. No início, na criação do mundo, nós vamos ver os fatos aqui. Os primeiros atos de Deus foi fazer separação. Põe para mim o slide, filho. Gênesis 1, verso 4 diz que Deus fez a separação entre noite e dia. Quem está com o slide aí? Ok? Gustavo, passa para mim, por gentileza. Não, mais para frente. Ok, aí vai me acompanhando agora. Olha para mim, eu olho para você. Quando eu piscar, você passa, ok? Então vamos lá. Então os primeiros atos de Deus na criação foi separação. Olha como é que começa a criação do mundo. Gênesis 1:4 fez separação entre noite e dia. Deus falou, não pode misturar. O que é dia, o que é noite é noite. Depois Deus separa entre águas que são de cima e águas que são de baixo. Forma os mares e o firmamento. Ele diz, não pode misturar essas duas águas. E até hoje não mistura. Depois Deus faz separação entre água e terra. Ele diz, tem que ter porção seca e tem que ter a porção molhada. Então a criação do mundo começa com um ato de separação. Então não podemos dizer que separação não é de Deus. Muitas vezes Deus quer que separem. Segundo exemplo, Abraão e Ló caminharam juntos, prosperaram juntos, mas houve um momento que eles não puderam mais caminhar juntos. E Abraão espiritualmente chamou Ló e disse, Ló, seus pastores estão brigando com os meus pastores, por causa de ovelha, por causa de pasto, está misturando muito. Vamos fazer o seguinte, escolhe, meu filho, qual a igreja que você quer, qual a área que você quer assumir, você vai para lá, você vira supervisor, você agora cuida dos seus pastores, eu cuido do meu. E o que aconteceu? A Bíblia diz que Ló sai da vida de Abraão. Se você ler no texto bíblico, diz assim, no dia que Ló partiu, levantou Abraão os olhos e contemplou a terra e ouviu a voz do Senhor que lhe dizia, toda a terra que estás vendo, darei a ti e à tua descendência. A palavra Ló significa véu. Então Ló era um véu nos olhos de Abraão, era uma venda que o impedia de enxergar o propósito de Deus. Abraão estava com a vida atada e Deus queria cumprir algo. Então Deus teve que tirar Ló da sua vida. Nós temos outro exemplo que é Isaac e Ismael. Nasceram na mesma casa, mães diferentes, mesmo pai. Cresciam as crianças juntas, mas brigavam constantemente. Sempre Abraão resolvendo o problema. Um dia Deus falou para Abraão, Abraão, Sara todo dia falava com ele, ó, manda essa mulher embora, não quero essa mulher, não quero o filho dela aqui na minha casa. E Abraão falou, não, vou mandar. Mandar para onde? Deus falou, olha, Sara está certa, manda embora, porque o filho da promessa não pode ser criado com o filho da escrava. E naquele dia houve uma separação. Agar foi habitar no deserto, e o propósito de Deus continua com Sara e Isaac. Depois nós vamos ver Esaú e Jacó. Nasceram do mesmo ventre, nasceram na mesma hora, no mesmo minuto, do mesmo pai, da mesma mãe, eram gêmeos. E a Bíblia diz que aconteceram aqueles problemas todos. Um dia Jacó se quebranta e há uma reconciliação. E Esaú diz para ele, ô irmão, já que a gente acertou, vamos voltar todos juntos. Jacó diz assim, olha, eu tenho muita vaca leiteira, muito bezerro, muito menino novo. Você está aí só com exército, com cavalo, eu não vou conseguir acompanhar o seu ritmo. Você vai na frente e eu vou atrás, e lá na frente a gente se encontra. Continua lendo a história e você vai ver que nunca mais eles se encontraram. Jacó fala de uma direção de Deus.
Esaú é outro povo, é outra história, é outro momento. Então não pôde andar Esaú e Jacó para sempre. Nós poderíamos citar outros exemplos da Bíblia, onde Deus permitiu a separação para que o propósito viesse à luz, mas eu creio que esses são suficientes. Porque eu sei que ninguém gosta de lidar com a deslealdade. Eu já tive que lidar com a deslealdade algumas vezes. Mas é necessário que a deslealdade se manifeste, para que ela seja removida, para que o Senhor faça a separação. Então ouça, querido, Orfa tem que ir embora. Orfa não pode ficar, porque o coração de Orfa não é leal. Orfa é a pessoa que só caminha com você quando é conveniente. Você precisa deixar que Deus remova a Orfa da sua vida. Você tem que deixar que ela vá embora. Coloque isso no seu coração. Nem todas as pessoas vão andar com você para o resto da vida. Tem gente que vem por um tempo e chega uma hora, se ele não for, vai atrapalhar o propósito de Deus. Agora, Noemi não tinha como cumprir o propósito de Deus se Orfa permanecesse na vida dela. Por quê? Orfa só pensava em si. Orfa só pensava no próprio umbigo, nos seus desejos, nos seus ideais, nos seus sonhos. Sabe, ela queria casar, ela queria fazer a vida, ela não estava preocupada com a sogra. Então houve um dia que essa separação teve que acontecer. Não dá para andar com todo mundo a vida toda, irmãos. Eu sei que você quer ser amigo de todo mundo, cara legal, que ajuda, que todo mundo se dá bem. Mas se Deus tem um propósito na sua vida, em algum momento, pessoas vão sair do seu relacionamento. Vou falar para o lado de cá agora. Se Deus tem um propósito a cumprir na sua vida, em algum momento, pessoas precisarão sair da sua vida. Porque tem gente que não avança e quem cola nela fica com a vida travada também. Daqui a 5 anos você encontra a pessoa. A mesma praça, o mesmo banco, o mesmo jardim. A vida não muda para a pessoa. Já viu gente assim? Se você colar nela, sua vida não caminha, não avança, não prospera. Então não fique chorando quando Orfa for embora. Apenas deixe Orfa partir. Não tente segurar, não, ela quer ir. Dê o beijo, deixa ela ir. Sabe por quê? Orfa são aquelas pessoas que têm a unção da Xuxa. Na hora que a coisa aperta, ela beijinho, beijinho, tchau, tchau. Vai embora. Não tenta segurar. Guarda isso no seu coração, irmãos. Diga para quem está do seu lado assim: para que o propósito de Deus se cumpra na sua vida, Orfa tem que sair. Orfa tem que ir embora. Não chore. Não fique acordado. Não perca o sono. Não perca o apetite. Deixa a Orfa ir embora, querido. Dê um aplauso ao Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Segundo, o propósito de Deus vem à luz quando há um ambiente de aliança. Agora isso é interessante. Se por um lado Noemi teve uma Orfa, do outro lado ela teve também uma Ruth. E quem é Ruth nessa história? Ruth é o refrigério de Deus. Ruth é alguém que Deus coloca na sua vida e vai permanecer ao seu lado quando Orfa for embora. Viu como Deus é bom? Que se as duas fossem embora, Noemi estava acabada. Mas teve uma que ficou. Quem é Ruth? Ruth é alguém que é levantado por Deus para apoiar você na hora que você mais precisa. Na hora da dor, na hora da luta, na hora da necessidade. Quando você não tem nada para oferecer, aí Ruth está ali ao seu lado para apoiar você. É gente que não está por causa de conveniência. É gente que não está só por causa de uma identificação natural. É gente que Deus colocou ali porque entende o propósito de Deus e está ali numa ligação espiritual e diz assim: pastor, eu estou aqui porque Deus me colocou aqui. É aqui que eu vou permanecer. É gente assim, olha. Quando não tem piso no prédio, ele está lá. Quando tem piso, ele está. Quando está no calor, ele está. Quando vem um ar-condicionado, ele está. É gente que faz o primeiro encontro e dorme no colchonete, ele vai. Quando é beliche, ele vai. Quando é no hotel, ele vai. E quando é no chão de novo, ele vai. É gente que Deus colocou para você dizer assim: eu não estou sozinho. Tem
uma pessoa aqui que eu não tenho que subornar ela, eu não tenho que atrair ela de outra forma natural. Ela está aqui porque Deus colocou essa pessoa ao meu lado. Ruth é alguém que Deus envia, irmãos. E você precisa entender que Deus vai colocar gente de aliança na sua vida. Mas você precisa entender também que algumas vezes Deus vai querer que você seja Ruth na vida de alguém. Que você seja Ruth na vida de uma Noemi que não tem nada para te oferecer, que não pode te propor nada, não pode te ajudar em nada, mas você diz: não, Deus me colocou aqui para te ajudar e eu vou te ajudar. Conta comigo. Olha a diferença da atitude de Orfa e a atitude de Ruth. Orfa disse: é verdade, né? Já que você quer que eu vá, tchau, tchau. Ruth, olha o que Ruth falou. Então de novo choraram em alta voz. Orfa com um beijo se despediu de sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Ruth 1,14. Disse Noemi: eis que tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Também tu volta após a tua cunhada. Disse porém Ruth: não me instes para que te deixes e me obrigues a não seguir-te, porque aonde quer que fores irei eu, onde quer que pousares ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Essa é a declaração da aliança. E outra coisa: faça-me o Senhor o que bem lhe aprover, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo, pois, Noemi que de todo estava resolvida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Veja o nível de aliança de Ruth. As palavras de Ruth foram tão fortes, irmãos, tão fortes, que elas podem ser aplicadas aos votos de casamento sem nenhum prejuízo. Isso aqui é o melhor sermão de casamento, porque se o casal casar fazendo um voto assim um para o outro: olha, onde quer que tu fores, irei eu. Tem mulher que quando o marido é transferido, ela não quer ir junto. Ah, não, eu casei com você, mas eu não falei que ia morar no interior. Não, querido, casou, onde quer que tu fores, irei eu. Ela diz assim: onde quer que tu pousares, pousarei eu. Ou seja, onde você morar, eu vou morar. Se você for para debaixo da ponte, eu vou contigo. E se você for para a cobertura no Bougainville, eu vou também. Eu vou. Não importa se é um apertamento ou um casarão, eu vou. Eu estou casando para ir com você. Olha o que ela diz. Agora isso aqui, os casais não gostam muito não, mas está na Bíblia. Por isso que eu gosto de ter um casamento. Ele diz assim: teu povo será o meu povo. Meu Deus. Eu casei com você, eu não casei com a tua mãe, nem com teu irmão, nem com teu sobrinho. Eu não quero ninguém aqui na minha casa. A nossa família é eu e você e acabou. Ela diz: não, o teu povo é meu povo, porque quando você casa, você ganha de brinde, vem muita coisa num pacote, vem sogra, vem cunhado, vem tudo. É igual aquelas facas guizos que tinha no Polishop, lembra? Você compra a faca e ganha uma serra, ganha mais um que passa manteiga, ganha outro, vem um monte de coisa que você não queria casar, mas é seu. Olha, os casais seriam mais felizes se eles pudessem fazer esse voto. Não, teu povo é meu povo, a tua família é a minha família. Mas porque o casal briga, ele fala o quê? Não, a tua família é chata, a minha é legal. E ela diz assim: olha, teu Deus será o meu Deus. Irmãos, nós temos que ter aliança desse nível. E ela diz por último assim: onde quer que fores sepultado, eu também serei sepultado. Ela não quis dizer que ia morrer na mesma hora, mas a melhor maneira que eu encontrei de traduzir esse texto é o seguinte. Vem aqui, pastor Basílio, me ajude aqui. Quando eu faço uma aliança com alguém, a aliança, a síntese dessa aliança é o seguinte: ou eu te enterro, ou você me enterra. Entendeu? Nós vamos caminhar juntos, até o último instante. Ou eu vou aparecer lá no teu funeral, ou você vai aparecer no meu. Porque nós não vamos quebrar essa aliança por nada. Mas tem gente que entende assim, né? Ou eu te enterro, e tem que entender certo. Ou eu te enterro, ou você me enterra, né? Ou eu te mato, ou você me mata. Quem sacar primeiro, entendeu? Tem gente que pensa: não, eu tenho que matar antes. Não, não é isso não. Nós vamos junto até o final. Segura na mão do irmão que está do seu lado. Fala: meu irmão, a aliança não é para ser quebrada. A aliança é para ser honrada. Diga: ou eu te enterro,
ou você me enterra. Nós vamos estar juntos até o final. Dê um aplauso ao Senhor. Obrigado. Aleluia. Aleluia. Um dos principais valores do reino de Deus é esse, que o reino é um reino de aliança, mas só quem tem coração de Ruth pode viver essa realidade, irmãos. O que você vai fazer na vida, que é grande projeto, que é grandioso, não pode ser você mesmo, tem que ser você e mais alguém. Então Ruth viveu na prática aquilo que diz o ditado: quem comigo come o filé, rói o osso no final. Entendeu? Aí, Gustavo, tá atrasado, hein, mano? 4 slides. Segunda vez, hein? Você conhece a história, né? Você conhece a história? Você sabe? Seu camarada quis casar com a mulher. E aí o pai dela falou assim: ó, você pensa bem, porque minha filha é igual a mãe. É brava, não gosta de obedecer. Ele falou: não, mas pode deixar comigo. Pode deixar que eu vou casar com ela, eu vou dar um jeito nela. Aí ele casou, o pai falou: estou te avisando, não aceita evolução. Ele casou, foi para a lua de mel e tal, voltou, foi almoçar na casa do pai. E aí o pai ficou observando. Aí ele sentou na mesa, ela chegou: mozinho, posso fazer seu prato? Aí o pai falou: ué, o que aconteceu com a minha filha? Você quer guaraná normal ou diet? Ele falou: nossa. Aí ele chamou o genro e falou: vem cá, o que você fez com ela? Aí disse: ah, sogrão, foi o seguinte, eu fui para a lua de mel, eu já combinei com um camarada lá, ele botou um galo lá perto, e aí 5 horas da manhã o galo cantava. Eu falei com ela, eu disse: esse galo está me acordando, se esse galo cantar mais uma vez, eu mato esse galo. Que isso, você está muito bravo. Aí o galo falou: eu não aguento isso. Foi lá, pegou o galo, torceu o pescoço, bateu com o galo, rasgou o galo todo, a mulher ficou apavorada. Ele falou: eu falei 2 vezes, não vou falar a terceira. Aí a mulher ficou assim, quando ele falava assim, benzinho, a primeira vez, ela já ficava. Aí o pai da moça falou: ah, eu não tinha pensado nisso. Não é que minha mulher também tem um galo? Eu vou fazer isso amanhã de manhã, eu vou impressionar ela. Aí quando chegou 5 horas da manhã, o galo dele lá, falei: que galo me acordando, eu vou matar esse galo. Ela pegou o rolo de pastel e falou: fica quieta aí, hein? Se tu tocar no galo eu te arrebento. Ou seja, ou você mata o galo na primeira noite, ou depois, meu irmão, esquece. Gustavo, segunda vez, hein? Aleluia. Então veja só, Ruth viveu os momentos de bonanças. No momento de necessidade ela falou: não, eu vivi aqui as benesses, o tempo bom, a fartura. Eu conheci o filho dela, eles eram uma família próspera. Agora na necessidade eu vou abandonar? De jeito nenhum. E sabe o que é interessante aqui, irmãos? É que você vai ler o livro de Ruth todo, você vai ler o livro lá com as outras ministrações, e você vai descobrir que depois que Orfa partiu, você não vai ler mais nada sobre ela. A história dela se encerra ali. Mas Ruth se torna um personagem importante, porque ela vai dar luz ao cumprimento do propósito de Deus. Ela vai gerar um filho que se chama Obed, e Obed vai ser o pai de Jessé, e Jessé vai ser o pai de Davi, e Davi é a linhagem do Messias. Tudo porque ela decidiu honrar a aliança. Mas não apenas isso, tem outro personagem aqui que complementa a nossa história, que é o terceiro lugar para cumprir o propósito de Deus, para trazer a luz. É quando nós alcançamos o favor do Senhor. Agora eu gosto disso. Você vai ler um capítulo daquele livro só falando sobre esse favor, mas eu quero compartilhar algo com você. Ruth capítulo 2, de 1 a 13 diz assim: tinha Noemi uma parente, seu marido, senhor de muitos bens, da família de Elimeleque, o qual se chamava Boaz. Grava esse nome, diga Boaz. Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixe-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele que me favorecer.
Ela lhe disse: vai, minha filha, isso aqui já está de volta em Belém. Então se foi, chegou ao campo e apanhava após os segadores. Por casualidade, diga assim, casualidade. Você sabe que essa questão de casualidade na vida do crente não existe, tudo é por propósito divino, né? E tem um rapaz lá do Rio, que ele está morando na Suécia hoje. Ele, nascido e criado em Cidade de Deus, por casualidade ele casou com a mulher. Ele foi assistir uma exposição de quadro e elogiou um quadro, e a pintora estava do lado. E aí começaram a conversar, né, lá com a ajuda de um intérprete. Ela falava alguma coisa de português também, porque veio fazer exposição no Brasil. E a mulher se apaixonou pelo rapaz. E começaram aqui um romance, por casualidade. Ele não foi lá buscá-la. E vou resumir a história para você. Ele foi lá para conhecer a família dela, casou na Suécia, e ela é dona de uma ilha. A vida do camarada mudou. E o pessoal lá na Suécia fala com ele assim: você conhece aquele filme Cidade de Deus? Ele fala: eu já ouvi falar. Ele morou lá. Ele foi nascido e criado lá. O cara tá chique agora. Olha o que aconteceu. Agora você que é solteira, pega isso aqui, ó. Por casualidade entrou na parte que pertencia a Boaz, o qual era da família de Elimeleque. Eis que Boaz veio de Belém e disse aos segadores: ué, o Senhor seja convosco. Responderam eles: o Senhor te abençoe. Depois perguntou Boaz ao servo encarregado dos segadores: de quem é esta moça? Ó, que já abriu os olhos, né? De quem é esta moça? Respondeu-lhe o servo: ah, essa moça é moabita, veio com Noemi na terra de Moabe. Disse-me ela: deixa-me rebuscar espigas e ajuntá-las entre as gavelas após os segadores. Assim ela veio desde pela manhã até agora, está aqui, menos um pouco que esteve na choça. Então disse Boaz a Rute: ouve, filha minha, não vá escolher em outro campo. Já tem coisa aqui. Porque tinha uma lei em Israel, que quando alguém fazia a colheita, o que caía no chão e o que nascia perto da cerca, não podia ser colhido, tinha que ser para o pobre, para o órfão e para o estrangeiro. Só que, às vezes, os donos dos campos diziam assim: não, você não vai entrar, já prometi para outro. Então, você não podia entrar em qualquer campo. Mas ele falou: filho, aqui você vai poder pegar tudo que cair, não procura outro campo, vem só para o campo de Boaz. Então você viu que o cara já era um homem de visão, né? Aí diz aqui, verso 9: estarás atentas ao campo que cegarem. Aí ele disse para os segadores: irás após elas. Não dei ordem aos servos que te não toquem. Quando tiveres sedes, vai às vasilhas e bebe do que os servos tiraram. Então ela, inclinando-se o rosto em terra, lhe disse: como é que me favoreces e fazes caso de mim, sendo eu estrangeira? Respondeu Boaz e lhe disse: bem me contaram tudo quanto fizeste a tua sogra. Quer dizer, ela fez um plantio que agora vai ter a colheita. Depois da morte do teu marido, eu já estou sabendo que tipo de mulher é você, e como deixaste o teu pai, a tua mãe e a terra onde nasceste, e vieste para um povo que dantes não conhecias. O Senhor retribua o teu feito, e seja cumprida a tua recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas vieste buscar refúgio. Disse ela: tu me favoreces muito, Senhor meu, pois me consolaste e falaste ao coração da tua serva. Eu acho que ela já estava falando assim: ô Boaz, tão bom ouvir essas palavras. Você está me consolando. Eu não sou nenhuma das tuas servas. Como é que você fala comigo assim? O que é interessante aqui, irmãos e irmãs? O interessante é que no caminho de Ruth vai aparecer esse homem chamado Boaz, e ele vai usar de misericórdia e de favor para com a sua vida. Quem é Boaz agora? Boaz é alguém que Deus levanta para investir na sua vida. Quem é Boaz? Boaz é alguém que vem como resposta de Deus para a sua oração. É alguém que você está clamando, e porque você viveu uma vida de honra, Deus diz: agora chegou o tempo, você honrou muita gente, agora eu vou honrar você e vou levantar o teu Boaz. Boaz, para você ter uma ideia, ele é a figura de Cristo, ele é o remidor, ele é o resgatador, ele representa Cristo. É alguém que vem tirar o opróbrio e a vergonha e nos colocar numa posição de favor. Eu quero que você entenda que Orfa e Ruth apontam para dois princípios de vida. Orfa é aquela que decide caminhar pelos seus interesses, e Ruth
ela honra abençoando com a única coisa que ela tinha. O que ela tinha? Só a vida. A companhia, ela falou, não tem dinheiro, não tem nada, não tem casa. Mas eu posso estar contigo, eu vou te acompanhar nessa viagem de volta e vou ficar contigo. Orfa viveu os momentos bons, mas na hora que a chapa esquentou, ela caiu fora. Você sabe, tem gente que é assim, irmãos. Tem gente que anda com você, que ela está interessada no que você tem, no que você pode oferecer. No dia que você chega e diz assim, não tem nada, não posso te ajudar em nada, não posso te favorecer em nada, a pessoa, ela vai embora. E quando Orfa viu a sogra falida, banguela, desnutrida, cabelo bagunçado, ela falou, eu vou ficar aqui nada? O que eu vou ganhar com isso? E ela partiu e foi embora. Mas Ruth não. Ruth olhou para ele e disse, não me importa se você é doce ou amarga, não importa se você tem tudo ou você não tem nada, você me ajudou, você me deu o seu filho, agora eu vou contigo até o final. É possível uma nora ter um bom relacionamento com a sogra, querido. É possível. Você vai ter uma companheira para o resto da sua vida. Irmão, ouça, toda pessoa que vive no princípio da honra, um dia vai encontrar com alguém que vai decidir investir na sua vida. Essa é a unção de Boaz que virá sobre você. É alguém que vai gostar de você de graça. Você só entende isso quando você não é nada, não tem nada, e aparece alguém na sua frente e diz, olha, eu gostei de você, eu fui com a tua cara, e eu vou te ajudar. O que você tem? Eu vou te ajudar. O que você precisa? Eu quero dizer que Deus tem uma pessoa, um Boaz, que vai aparecer na sua vida, meu irmão. E ele pode estar aqui nessa conferência, ele pode estar sentado lá atrás ou aqui na frente. Tem um Boaz olhando para você, querida. Tem um Boaz olhando para a sua vida. Alguém que vai te tirar da vergonha e vai te levar para o lugar de favor. Boaz é a unção do favor que vem de graça. É a unção de investimento. Entende o que eu estou falando? Agora você tem que pegar isso. É a unção de investimento. É alguém que se dispõe a investir em você. É aquela pessoa que chega, ela não tem sonho, não tem perspectiva nenhuma, e às vezes o líder de célula se torna um Boaz na vida dela. Diz, eu vou te ajudar, vou te consolidar. Se precisar de coisa, liga para mim, não é? Tem aqui meu telefone, eu vou ficar no seu pé, você vai fazer os cursos comigo, onde eu for você vai. E a pessoa não tem nada para oferecer, mas olha que a vida é uma roda gigante. Quem está lá em cima hoje, pode estar lá embaixo amanhã, mas quem honra vai ser sempre honrado no final da história. Vai ter sempre um Boaz. Você vai encontrar alguém que vai olhar para você e vai gostar de você de graça. Você vai dizer, Deus, o que eu tenho? O que ele viu em mim? Nada. Ele não viu nada. Você não tem nada. Mas ele decidiu investir na sua vida. Tinha uma jovem da nossa igreja. Ela foi trabalhar numa empresa. E ela queria fazer faculdade. E um dia o patrão dela disse, mas por que você não está fazendo faculdade? Ela falou, não posso, depende desse dinheiro aqui, não posso tirar um centavo. Ele falou, então se você trabalhar comigo por mais 4 anos, você pode fazer a faculdade, que eu pago toda a sua faculdade, a despesa de transporte, o seu lanche, livro, o que você precisar. Não um Boaz na vida dela. E ela fez a faculdade. Quando ela terminou a faculdade, ela casou-se. E ele ajudou no casamento. Aí ela decidiu comprar uma casa. Comentou, nem pediu a ele, ela estava comentando que tinha lá. Ele falou, quanto é que é? Falou, não, faz o seguinte, eu vou te dar o dinheiro da entrada, vou dar um aumento para você, e aí você paga a prestação. Se você tem o coração de Ruth, Deus vai levantar um Boaz na sua vida, querido. Alguém que vai investir em você. Aleluia. Quando ninguém aposta em você, quando ninguém quer saber de você, tem alguém olhando para você. A unção de Boaz é a unção que honra o desprezado. É a unção que honra aquele que foi humilhado, aquele que não tem nada, aquele que precisa de tudo. É a unção que favorece quando ninguém aposta em você. Um dia,
Pessoas vão olhar para você e vão dizer assim: quem te viu, quem te vê, hein? Andava a pé, tá nesse carrão aí, com esse maridão. Você fala: é o meu Boaz. Tô sentindo uma fé desse lado aqui, rapaz. Não sei porquê, um negócio assim. Tá. Olha. Até parece que do lado de cá tá Ruth, desse lado o Boaz. Vamos fazer um encontro santo aí, não? Ó. Aleluia, glória a Deus. Pega na mão dessa pessoa que está do seu lado aí. Fala para ela: minha irmã, anda na honra. Seu Boaz está de olho em você. Dê um aplauso ao Senhor por isso. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Às vezes você diz assim: Deus, eu não tenho ninguém por mim, eu não tenho um tio rico, eu não tenho ninguém que me olha, ninguém que me ajuda, ninguém que me favorece. Mas nesse tempo, se você tem o coração de Ruth, Deus vai colocar esse Boaz no teu caminho. Por uma casualidade, você vai entrar no lugar certo, na hora certa, e desse encontro, uma mudança extraordinária vai acontecer na sua vida. Para alguns, unção para casamento. Para outro, unção de investimento. Para outro, sabe, algo que vai te levar a um outro nível de liderança, de ministério. Porque alguém vai olhar para você e vai dizer: eu fui enviado por Deus para investir na tua vida, meu irmão. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. É um favor de Deus sobre a sua vida. Ó tu que dizes desfavorecida, a bênção do Senhor já está acampando sobre a sua cabeça, está sobrevoando a sua vida, meu irmão, e vai pousar a qualquer momento. Ruth não estava pedindo nada, não estava barganhando nada, não esperava nada. Agora, a unção de Boaz, às vezes, é uma unção financeira para trazer à luz o propósito de Deus. Então você fica atento, irmãos, porque todas as conexões são divinas. Deus coloca pessoas na sua vida. Se você tiver um coração para honrar, aquela pessoa pode ser uma porta que você vai passar por ela e nunca mais você vai ser a mesma. Você pode entrar nessa conferência aqui com um plano, voltar daqui, isso mudou tudo. Mudou tudo. Eu gosto dessa expressão. Por casualidade caiu no campo de Boaz. O que você estava fazendo? Não, eu fui lá só para ajudar minha sogra a catar os restos. Mas, puxa, tanto campo. Época da colheita, logo de Boaz. Que mulher sortuda. Alguém diria assim: não é sorte, ela está colhendo a honra que ela plantou. Ela está colhendo o favor de Deus. E Deus vai colocar recursos, pessoas, circunstâncias na sua vida. Ouça, porque Ele tem um propósito. E esse propósito Ele vai encontrando as pessoas. Porque se você for estudar a genealogia de Jesus, você vai ver que Ruth era bisneta da prostituta lá de Raabe. E entram duas mulheres que não tem nada a ver. Uma porque honrou os espias, e outra porque honrou uma só que não podia dar nada. E entre elas, não era de Judá, não era de Israel, era estrangeira. Se você entender isso, você vai viver o resto da sua vida debaixo do favor de Deus, irmãos. Eu dou graças a Deus que eu já encontrei gente assim. Eu já tive pastores na minha vida assim, que falaram para mim: Ricardo, eu vou te ajudar. Eu falei: mas como assim? Não vou te ajudar. Eu já encontrei gente que meteu a mão no bolso assim e falou: você está com dificuldade? Quanto é que é a sua dificuldade? Tanto, não, resolve aí, resolve o seu problema. Mas resolve o seu problema. Eu falo: Deus. Eu já encontrei gente que disse assim: ó, fica com o meu carro, depois a gente resolve como vai pagar. Eu falei: não, temos que sentar para conversar. Não, eu pensei bem, Deus falou para te dar o carro.
Recebe, querido. Aleluia. O final dessa história aqui é interessante. Depois que Orfa abandona Noemi, nós não vamos mais ouvir falar nada de Orfa. Ela desaparece do mapa, ela some. Mas Ruth encontra Boaz. Boaz vai ter essa atitude de generosidade para com ela e vai casar com ela. E através desse casamento, capítulo 4 de Ruth, verso 13, diz assim: assim tomou Boaz a Ruth, e ela passou a ser a sua mulher, coabitou com ela, e o Senhor lhe concedeu que concebesse e teve um filho. Noemi tomou o menino e o pôs no regaço e entrou a cuidar dele. E Deus honra Noemi também. Está no outro capítulo do livro. Olha o que Deus faz. Deus seca o peito de Ruth, ela não pode amamentar a criança. E ele enche o peito de Noemi de leite. E ela vai ser a ama daquela criança. E as mulheres olham para ela, as vizinhas dizem: a Noemi nasceu um filho. O filho é de Ruth, mas o filho é de Noemi. Você é bem-aventurado, esse menino te vale mais do que tudo que você possa ter na vida. Olha como que Deus vai mudando a história. E chamaram o nome do menino de Obed. Esse é o pai de Jessé e o pai de Davi. O propósito de Deus não era só o casamento. O propósito de Deus não era só alegrar Ruth, não era só dar um netinho para Noemi, não. O propósito de Deus estava lá na ponta, gerar o Cristo. Ele queria gerar o Cristo. E ele vai encontrando as pessoas. Esse está respondendo, aquele está respondendo, esse também está respondendo. E ele vai alinhando as pessoas. E através de Davi, a genealogia, pega lá Mateus capítulo 1, livro da genealogia de Jesus, filho de Davi, filho de Abraão, filho de Davi. E aí vem ali relatando todos os que entraram ali. E você vai encontrar a Ruth, você vai encontrar Obed, você vai encontrar Jessé. Tudo isso para quê? Para Deus cumprir o propósito dele, irmãos. Então, para o propósito de Deus se cumprir e o Messias vir à luz, algumas coisas têm que acontecer. Orfa tem que ir embora. Diga para quem está do seu lado: libera a Orfa. Não tenta segurá-la. Ela quer partir, deixa partir. Número 2, Ruth tem que permanecer. Você tem que identificar quem é Ruth. Quem é essa pessoa que Deus colocou na sua vida? Porque você vai ter um papel importante. Noemi deu um conselho para Ruth que mudou o destino dela. Está no outro capítulo do livro. Filha, põe o teu melhor vestido, perfuma-se, vai à noite lá na choça, porque é colheita, o dono da colheita dormia perto dos grãos para não ser roubado, e encosta num pé